Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês na transmissão, neste 16º domingo do tempo comum, Jackson Erpin. Temperatura na Praça São Pedro, neste momento, que está por volta dos 27 graus Celsius. Nessa semana tivemos uma ligeira queda nas temperaturas aqui na Itália, enquanto, por outro lado, inundações castigam a Alemanha, a Bélgica e Holanda. Os mortos, que são ao menos 180 confirmados essa manhã, e também centenas de feridos e desaparecidos. Mas começamos saudando então a todos vocês que nos acompanham pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube, pelas redes sociais, assim como as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Em particular, nossa saudação à Rádio Pax, em Beira, Moçambique, também conosco a Rádio TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, São Paulo, Rádio Dono Salesiano, São Paulo, a Web Rádio Pés de Cristo de São José dos Campos, Scalabrini Rádio nos Estados Unidos, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, EWTN, Web Rádio Brasil Imperial, em Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. E o Ângelus, então, que neste domingo volta a ser realizado aqui na Praça São Pedro, e é sempre uma alegria não só para os fiéis, sempre em maior número, mas também a nós que fazemos a transmissão aqui desse encontro dominical com o Papa Francisco, em ver então o Papa que assoma a janela do apartamento pontifício, que saúda essa multidão que também agora está se vendo nos telões da Praça São Pedro e tenta chamar também a atenção. Temos ali uma faixa do oratório salesiano Dom Bosco San Severo, recordando que o encontro dominical no último domingo foi do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde o Papa Francisco se recuperava da cirurgia a qual havia sido submetido ainda no domingo precedente. Recordamos então que o Papa Francisco deixou o hospital na quarta-feira e antes de regressar ao Vaticano foi até a Basílica Santa Maria Maior rezar diante do ícone da Salus Populi Romani para agradecer a Nossa Senhora pelo bom êxito da cirurgia. E também com um tweet, no mesmo dia o Santo Padre agradeceu a oração, a proximidade, as manifestações de afeto e de carinho de milhares de pessoas, ao mesmo tempo que pediu orações por todos os doentes. E agora se abrem as cortinas do apartamento pontifício. E temos então o Papa Francisco. Vamos ouvir então a sua reflexão para este domingo. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. L'atteggiamento di Gesù che osserviamo nel Vangelo della liturgia odierna, A atitude de Jesus que observamos no Evangelho da liturgia de hoje ajuda-nos a compreender dois aspectos importantes da vida. O primeiro é o repouso, o descanso. Aos apóstolos que voltam dos labores da missão e começam a contar tudo aquilo que fizeram, Jesus dirige com ternura um convite. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Convida ao repouso, ao descanso. Ao fazer isso, Jesus nos dá um ensinamento precioso. Embora se alegre ao ver os seus discípulos felizes pelos prodígios da pregação, ele não se detém em elogios e perguntas, mas se preocupa com seu cansaço físico interior. E por que faz isso?
che è sempre in agguato anche per porque Ele noi. quer alertá-los de um perigo que sempre está à espreita também para nós. Dalla frenesia del fare, Deixar-nos cair no cadere frenesi nella do trappola fazer, dell'attivismo, cair na armadilha do dove la ativismo, cosa più importante sono i risultati che otteniamo onde o mais e importante são sentirci protagonisti assoluti. resultados que obtemos e o sentir-se protagonistas Tante volte absolutos. accade E anche quantas nella vezes Chiesa, acontece também na igreja, corriamo, estamos pensiamo atarefados, che tutto dipende corremos, da noi. pensamos que tudo depende Alla de nós. fine rischiamo di trascurare Gesù. E no final corremos o risco de negligenciar Jesus. É sempre nós no centro. Per questo egli invita i suoi a riposare Por isso ele un convida po' os seus a in repousar um disparte con pouco lui. à parte com Ele. Non è solo il riposo fisico, Não é apenas um è anche il repouso riposo físico, del cuore. é também o descanso, o Perché repouso do non basta coração. staccare la spina, occorre riposare davvero. Porque não basta desligar, é preciso repousar de verdade. E como se faz isso? Per farlo bisogna ritornare al cuore delle cose, fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare Para fazer isso, é preciso voltar ao cerne das coisas, parar, ficar em silêncio ou rezar, para não passar das coisas do trabalho, da corrida do trabalho, para a corrida e as coisas das férias. Jesus não se subtraía às necessidades da multidão, mas a cada dia, antes de mais nada, se retirava em oração. A cada dia, em silêncio, na intimidade com o Pai. Seu terno convite, descansai um pouco, deveria nos acompanhar. Guardemo-nos, irmãos e irmãs, do eficientismo. Paremos a corrida frenética que dita as nossas agendas. Aprendamos a parar, a contemplare la natura, a desligar o celular, a contemplar a natureza e a regenerar-nos no diálogo com Deus. Tuttavia, il Vangelo narra che Gesù e i discepoli non possono riposare. Todavia, o Evangelho narra que Jesus e os discípulos não podem descansar como gostariam. Li trova e accorre da ogni parte. As pessoas os encontram e vêm de todos os lugares. Si muove a compassione. Nesse ponto se move Il secondo aspetto, a compaixão. Aqui está o segundo aspecto, a compaixão, che è lo stile di Dio. que é o estilo de Lo Deus. stile di Dio è vicinanza, O estilo de Deus é compassione proximidade, e tenerezza. compaixão e ternura. Quante volte Quantas nel vezes Vangelo, nella Bibbia, no Evangelho, na Bíblia, troviamo questa frase, encontramos essa ne frase: ebbe compassione. teve compaixão. Commosso Gesù si dedica alla gente. Comovido, Jesus se dedica ao povo, às pessoas, e retoma o ensino. Parece uma contradição, mas na realidade não o é. De fato, somente o coração que não se deixa levar pela pressa é capaz de se comover, isso é, de não se deixar levar por si mesmo e pelas coisas a fazer, mas de perceber os outros, suas feridas, suas necessidades. La compassione nasce dalla contemplazione. A compaixão nasce da contemplação. Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera. Se aprendermos a descansar verdadeiramente, nos tornaremos capazes da verdadeira compaixão. Se cultivarmos o olhar contemplativo, levaremos em frente as nossas atividades sem atitude voraz de quem quer possuir e consumir tudo. Se permanecermos em contato com o Senhor e não anestesiarmos a parte mais profunda de nós, as coisas a fazer não terão o poder de nos tirar o fôlego e nos devorar. Temos necessidade, ouçam isso, de uma ecologia do coração, que compreende descanso, contemplação e compaixão. Aproveitemos o tempo de verão para isso. Nos ajuda bastante.
E agora rezemos a Nossa Senhora que cultivou o silêncio, a oração e a contemplação e sempre se move em terna compaixão por nós, seus filhos. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, esprimo la mia vicinanza expresso minha proximidade às populações da Alemanha, Bélgica e Holanda atingidas por catástrofes e inundações. Que o Senhor acolha os falecidos e conforte os familiares e apoie o trabalho de todos que trabalham no socorro e também aqueles que sofreram graves danos. Essa última semana chegaram notícias de episódios de violência que agravaram a situação de tantos nossos irmãos da África do Sul, já atingidos pelas dificuldades econômicas e sanitárias devido à pandemia. Unido aos bispos do país, dirijo um premente apelo a todos os responsáveis envolvidos para que trabalhem pela paz e colaborem com as autoridades para fornecer assistência aos necessitados. Que não seja esquecido o desejo que guiou o povo da África do Sul para renascer na concórdia entre todos os seus filhos. Também estou próximo ao caro povo cubano, que estão presentes em grande número na Praça São Pedro. Nesses momentos difíceis, em particular as famílias que mais sofrem, que são os que mais sofrem. Rezo ao Senhor para que os ajude a construir em paz o diálogo e solidariedade, uma sociedade sempre mais justa e fraterna. Exorto todos os cubanos a se entregarem à proteção de Nossa Senhora da Caridade do Cobre. Ela os acompanhará neste caminho. Saúdo os numerosos jovens presentes, em particular os grupos do Oratório Santo Antônio de Nova Síria,
da paróquia Maria, Rainha de Todos os Santos de Parma, della parrocchia Sacro Cuore in Brescia e dell'oratorio Don Bosco a San Severo. Cari giovani, caros jovens, buon cammino sulla via del Vangelo. bom caminho na via do Evangelho. Saúdo também as noviças das Filhas de Maria Auxiliadora, os fiéis da unidade pastoral de Camisano, Campo d'Oro, na Diocese de Vicenza. Também desejo saudar de coração os jovens da TVS da Puglia, que estão ligados conosco pela televisão. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E a todos, desejo um bom domingo. Não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Assim, o Papa Francisco, saudado efusivamente pela multidão presente na Praça São Pedro, conclui então a sua alocução e o Ângelus desse 16º domingo comum. Tivemos então tantos apelos do Papa Francisco em tantas situações de conflito em várias partes do mundo, que o Papa Francisco, então, recordamos, ele fez que naturalmente esse apelo aqui ao período de férias, porque nós estamos em pleno verão europeu, nas férias grandes aqui do verão europeu. Então, esse convite para parar, para desligar, pois temos necessidade de uma ecologia do coração que compreende descanso, contemplação e compaixão. Assim, devemos aproveitar bem esse tempo. Concluímos assim também a nossa transmissão neste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Santo e abençoado domingo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.